Nós vamos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus nesta noite. E a palavra é interessante. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver. Eu não conheço o nome de todo mundo aqui. Vamos ver quem que eu vou perguntar. Sérgio, presta atenção na pergunta. É uma pergunta fácil. Irmão Sérgio, se quiser responder, se não quiser, não precisa, tá bom? Fala assim, passo. Aí eu escolho uma outra pessoa. Por acaso há vitória na derrota? Só com sim ou com não? Sim. Então vamos lá. Irmã, você aqui, por acaso há vitória na derrota? Sim? Vocês estão bem. Porque realmente, amados, hoje é quinta-feira da vitória. Amém? Não é esse o culto? Todos nós estamos aqui reunidos para buscar o quê? Bênçãos da parte de Deus. É ou não é? Todos nós estamos aqui para receber, buscar bênção da parte de Deus. Estamos no lugar certo. Porque o lugar de buscar as bênçãos de Deus é na igreja. Amém? É uma referência, um local como referência de busca das bênçãos de Deus. Mas nós também, cristãos, nós precisamos entender e aceitar. Porque entender é uma coisa e aceitar é outra totalmente diferente. São verbos com ações totalmente diferentes. Que há vitória em meio à derrota, sim. E a Bíblia, ela nos exemplifica isso. E nós precisamos compreender, amados, que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, que as coisas não acontecem segundo aquilo que nós desejamos, ou até mesmo segundo aquilo que fizemos campanha, jejuamos, buscamos a Deus, fizemos intercessões, fomos ao monte, e a coisa não aconteceu. Deus também está ali no controle. Amém, igreja? Isso não quer dizer que nós somos derrotados, ou que a nossa igreja não é boa, ou o pastor que orou, a campanha que nós fizemos não foi suficiente para poder me garantir a bênção. Nós estamos, eu falo sempre isso lá em casa, e as minhas meninas falam: ai mãe, de novo você vai falar isso? Eu vou falar de novo sempre, e vou falar aqui também. Nós estamos vivendo em meio a uma geração onde tudo gira em torno do umbigo dela. Tudo gira em torno do umbigo. E nós, vamos usar um termo assim, nós um pouco mais velhos, né? Nós também acabamos sendo levados para esse contexto. Eu tenho um aluninho, e assim que ele entrou na sala para ficar comigo, ele tem 3 anos e 6 meses. Como toda criança, o período de adaptação, uns entram de boa, quem é pai e mãe sabe, outros dá aquele chorinho. E essa criança, ela entrou vermelha, chorando, e eu fui lá, tentei acalmar. Ela me empurrou, levantou o dedo, apontou o dedo no meu nariz e falou assim: você tem que ligar para minha mãe. Eu falei: epa, amigo, você não sabe em que sala você está. Eu não tenho que ligar para a sua mãe. O menino ficou vermelho, chorou, esperneou. Nós somos assim, igreja. Sabia? Às vezes o Senhor Deus está conduzindo a nossa vida de um jeito, e nós levantamos o nosso dedinho e choramos em oração, em idas ao montes e campanhas, dizendo para Deus o quê? Você tem que fazer assim, assim. Eita! Não é assim que funciona. Eu falei isso para aquela criança, falei: meu amigo, falei o nome dele, né? Fulano, não vou ligar para sua mãe, porque sua mãe está trabalhando. Nesse tom de voz, viu, Marcos? Sua mãe está trabalhando. Eu não vou parar de chorar enquanto você não ligar. Eu falei: então tá bom, o seu lugar de sentar vai ser aquele. Você pode sentar lá e chorar até o final da aula, porque eu não vou ligar para sua mãe.
E muitas das vezes é assim que Deus fala conosco. Você está esperneando, você está aí fazendo birra, mas o autor e consumador da sua fé e da sua vida, quem assina os planos e os projetos no final, sou eu, Deus. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos fazer o que, amados? Aceitar isso. Porque vocês de prontidão já respondeu. Claro que há vitória em meio à derrota, mas há aceitação da derrota em meio à vitória, ou vice-versa. Entenderam? Estão entendendo? Só para finalizar o assunto, para vocês não acharem que eu deixei a criança chorando até o final do período. Ela sentou lá, começou a acalmar, até o momento que ela falou assim: ô Pro, você não vai me dar brinquedo? Eu falei: você já parou de chorar? Eu já. Então vamos brincar. Aí saímos, fomos brincar no parque com ela. E eu aproveitei para escorregar um pouco, porque eu adoro escorregador, né? Quando sou boba. Mas os irmãos entendem? Por que eu estou usando este exemplo? Porque os cristãos atuais, amados, têm se comportado igual a esta criança. E nós não podemos fazer assim. Se nós queremos o favor de Deus, se nós queremos as chuvas de bênção de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos estar dispostos a se molhar. Vocês não estão conseguindo entender, igreja? Diga amém aí, amém? Porque chuva, eu chego aqui e peço a chuva. Qual que foi a mesma música que vocês cantaram? Faz chover, abre as comportas do céu. Mas e aí, você vai se molhar? Tem coisa mais incômoda do que você estar de tênis, meia e esse sapato está todo molhado? Tem, amados, coisa mais incômoda? É muito incômodo, é ou não é? Então nós cristãos, hoje, cada um de nós, a começar de mim, iremos aprender que precisamos aceitar que, mesmo que aos nossos olhos pareça ser uma derrota, o Senhor Deus, Ele está agindo em nosso favor. Para vocês verem como o Espírito Santo de Deus, Ele age, a irmã Elza falou isso logo no início, vocês prestaram atenção? O irmão Adriano falou isso no momento da consagração, vocês prestaram atenção? Não com essa fala, né, com essa frase, mas o sentido. Olha como o Espírito Santo de Deus, ele tem o seu trabalhar, né, e há algo contínuo no culto, desde o início até o final. Então vamos lá. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14 ao 20. Dá para colocar aqui? Dá? Mas é a versão... Qual que é a versão? Opa, beleza, é a que eu gosto. 12, do 14 ao 20. Mesmo assim eu vou abrir. Amém. Vem. Como disse o nosso irmão Adriano, você, homem, nunca vai ser tentado por uma mulher feia. Este versículo, a historinha antes, que antecede este versículo, fala de um homem chamado Davi, que foi tentado por uma mulher muito bonita chamada Betseba, e ele adulterou, mandou matar o marido de Betseba, porque ela havia engravidado. E o Senhor Deus, ele viu tudo isso, certo? Após Deus ver tudo isso, o Senhor mandou que o profeta Natã chegasse até este homem chamado Davi, e ele disse assim: mas porque com este feito, este que eu acabei de relatar para vocês, o adultério e o assassinato, mas porque com este feito destes lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Depois que Natã foi para a sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma.
Buscou Davi a Deus pela criança. O que ele fez? Jejuou e recolheu-se. Passava a noite toda prostrada em terra. Os anciãos da casa foram ter com ele, com Davi, para o levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam: estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou a seus servos: é morta a criança? Eles responderam: é morta. Então Davi se levantou da terra e, depois de ter se lavado, ungido e mudado de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Qual foi a derrota de Davi aqui, amados? Podem responder. Qual foi a derrota de Davi aqui? Eu penso que a perda. A perda da criança. Você pai, você mãe, você se imagina perdendo seu filho? Nenhum. Agora, se imagine perdendo um filho por sua própria culpa, por um ato que você cometeu. Porque quem falou isso, amados, não foi Natã. Natã foi o mensageiro. O Senhor Deus, este Deus que nós servimos e adoramos aqui, que iniciamos um culto hoje aqui, foi Ele quem falou. E por este feito, destes lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, e o filho que te nasceu morrerá. Uma derrota, irmãos, para Davi. Uma derrota junto com uma perda que eu não quero nem pensar no quanto deve ser dolorido. É ou não é? O quanto deve ser dolorido. E Davi, ele não ficou sentado, mas a palavra nos conta que ele, durante 7 dias, ele jejuou, ficou recluso em seu quarto, prostrado em terra, mas mesmo assim, o que aconteceu? A criança morreu. Vocês estão entendendo, amados? Isso é forte. Para alguns que negam a existência de Deus, o poder de Deus, a onisciência de Deus, vai falar assim: nossa, Deus mata a criancinha? Deus mata a criancinha, amados. Vocês estão entendendo? Por quê? Pensa comigo. Já imaginou a sina que essa criança teria se ela vivesse? Porque hoje em dia, para a nossa sociedade, uma criança fora do casamento já virou normal. É ou não é? Às vezes, até dentro da igreja, isso já virou normal. Mas nesta época aqui, amados, era um bastardo. Hoje em dia nem se fala mais essa palavra. É ou não é? Mas os antigos, quando um filho era fora do casamento, amados, aquela criança carregava aquele estigma para o resto da vida. Vocês conhecem histórias, ou já ouviu falar de histórias sobre isso? O que Deus fez? Nossa, Ele matou uma criancinha. Ele poupou a criança da vergonha do pai. Vocês estão entendendo? A vergonha do pecado do pai. E quem foi mesmo este homem? Quem era mesmo o pai? Quem? Davi. E Davi, sabe onde Davi, nós encontramos Davi? Na genealogia de Jesus. Mas mesmo assim ele teve que enfrentar esta derrota. E ele, até os dias finais de sua vida, ele teve que lidar com essa situação, amados.
situação? Deus não atendeu a oração dele. Vocês estão entendendo, meus amados? Tudo aquilo que você pede a Deus, o Senhor Deus, Ele te dá, porque Ele é um Pai amoroso. Mas o Senhor Deus, Ele vai te dar, não é segundo a sua vontade. Porque a palavra de Deus não diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas a palavra de Deus diz: seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Você veio buscar uma bênção? Então peça a bênção que Deus quer te dar. A que Deus quer te dar sempre será infinitamente mais melhor do que aquilo que nós pedimos, pensamos e sonhamos. Então, não seja um filho birrento, um filho marrento. Não seja uma criança que vive em torno do seu próprio umbigo. No meio escolar a gente fala assim, é o reizinho ou a princesinha, né? Porque tudo é feito segundo a vontade. Não seja assim. Você é filho do rei, sim. Você é príncipe e princesa, sim. Somos sacerdócio real, nação santa. Somos tudo isso, amados. Mas isso não quer dizer que tudo ocorrerá segundo aquilo que você quer. Porque o onisciente é o Deus que nós servimos, e não você. E não a sua vontade, e não o seu querer. Davi, ele teve que lidar com a morte do seu próprio filho. Porque era da vontade de Deus preservar a vida daquela criança, né? Aí você fala, preservar a vida e morrer é meio contraditório, sim. Porque, amados, para uma criança, a morte para ela não é o fim, mas é o começo de uma vida eterna. Nós sabemos disso. Morre na inocência, garantia, certeza de que estará no céu. Entenderam? A vida daquela criança, ela foi poupada. A vida do convívio com as outras pessoas foi poupada. Por quê? Porque o pecado era de Davi. O erro era de Davi. Mesmo Davi, clamando, pedindo ao Senhor, ele entendeu que a vontade de Deus era soberana. Tanto que quando os seus servos veem, né, que era necessário anunciar para Davi que o filho estava morto, eles ainda falaram assim: se o filho vivo, ele está aí, né, sem comer durante 7 dias, recluso, deitado no chão, sem querer se levantar, imagine se nós, né, falarmos que o filho é morto. Ele pode cometer um desatino, ele pode fazer alguma besteira, o que seria comum para cada um de nós, é ou não é? Deus não atendeu e ele deixou meu filho morrer. Primeiro pensamento que passaria pela cabeça de cada um de nós é o quê? Acabou, Deus é injusto. Eu gostaria que você levantasse a mão. Se você dissesse assim, não, eu pensaria diferente e daria glória a Deus. Eu não. Alguém levantaria a mão e disse, glória a Deus, meu filho é morto. Oh, irmãos, nenhum ser humano aqui faria isso. Sentiria na pele. E por mais que por um instante, um pequeno e breve instante, a gente culparia Deus, sim. Depois a nossa consciência poderia até voltar no lugar e mesmo chorando, amargurado lá, dizer, Senhor, segura na minha mão, senão eu não vou aguentar esse negócio. Mas o relâmpago do pensamento com certeza passaria. É ou não é, amados? Passaria. Mas Davi nos mostra que em meio à derrota é possível obter vitória. Porque o que Davi fez? Quando ele perguntou, a criança é morta? Ele falou aos servos dele, falou assim, sim, é morta. O que ele fez? Ele se colocou de pé, ele se lavou, ungiu, trocou as vestes e foi adorar. Entenderam? Por que Davi, amados, Deus deixou este exemplo para nós entendermos que a vontade de Deus sempre será soberana em nossas vidas.
E mesmo que nós enxerguemos isto, ou pareça aos nossos olhos como um problema, uma derrota, uma aflição, algo que a gente não vai aguentar, se nós nos levantarmos, nos lavarmos, nos ungirmos e trocar as nossas vestes e nós adorarmos, aí sim nós teremos o favor de Deus sobre as nossas vidas. Entenderam? Tanto é que depois Davi e Batseba, eles tiveram um filho que se chamou Salomão, e crente e não crente conhece a história de Salomão. É ou não é? A pessoa sendo crente ou não sendo, sabe da sabedoria, das riquezas, das muitas mulheres de Salomão, conhece tudo isso. Essa ação de Davi que se encontra no versículo 20, ela é uma ação de aceitação. Lembra que eu falei? Saber, entender é diferente de aceitar. Essa ação de Davi nos prova que, mesmo sendo situações difíceis, se nós aceitarmos e reconhecermos que é Deus quem governa a nossa vida, nós nunca deixaremos de adorar ao Senhor. Posso ouvir um amém? Amém, igreja? Ótimo. Vamos para um outro exemplo. Abra aí sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Hoje é quase uma pregação didática para vocês compreenderem isso. 2 Reis, capítulo 5, versículo do 2 ao 4. Todos acharam? Vamos ler. 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. Quem não achou, acompanha aqui, que aí a gente ganha tempo, amém? E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Vamos para o próximo. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. Vamos ler até aqui. Prestem atenção nessa história. Como eu falei, um outro exemplo de vitória em meio à derrota, essa serviçal da mulher de Naamã, nem nome tem na Bíblia. A gente poderia até falar: nossa, foi tão insignificante assim que nem nome especificaram o nome dela. Amados, prestem atenção. Toda glória não é nossa, é de Deus. O foco aqui, amados, não era a menina, mas era o poder de Deus que ela anunciou a Naamã. Aí você fala: nossa, mas glória a Deus, ela anunciou o poder de Deus a Naamã. Aleluia! Na verdade, a mulher de Naamã é a mulher de Naamã que falou com o próprio Naamã. Aí você fala: tá, mas aonde está a derrota nessa situação? Ela era uma escrava. Entenderam? Ela estava fora da casa dela, da terra dela, dos parentes dela. Ela estava fazendo o que com certeza ela não queria fazer, porque quem de nós aqui quer ser tirado daqui da nossa terra, o Brasil, e ser levado lá para os cafundó do Juda e trabalhar como escrava? Alguém tem esse desejo no coração? Tem. Ninguém. Que algo mais terrível para aquela menina do que isso, amados? Ela poderia dizer assim: não, minha vida
vida está desgraçada. Minha terra foi assolada pelos sírios. Esse Naamã foi um dos capitães que destruiu e detonou tudo que tinha na minha terra. Eu quero que ele morra, derretido na lepra. Ela não poderia falar isso? Claro que poderia, irmãos. A condição em que ela estava era propícia. Era propícia. E se fosse nos dias atuais, ela ainda ia ter alguns crentes para falar: faz isso mesmo, porque aquele é do diabo, esse Naamã. É ou não é? Lembra que eu falei? A geração que nós vivemos, a gente acaba sendo contaminado, né? Ele é do diabo mesmo, fala aí, deixa que morra, deixa ser comido pelo bicho igual Herodes. E ainda dava glória a Deus no meio da fala. Misericórdia. A condição daquela menina era totalmente de derrota, igreja. Era uma condição terrível que nós não conseguimos imaginar. Mas o que existia dentro do coração dela? O que existia dentro do coração dela? O amor a Deus. O reconhecimento de que Deus estava no controle de todas as coisas. Porque se não fosse isso, aí você pode falar: mas a Bíblia não está falando que ela tinha tudo isso. Mas a atitude e a ação dela nos diz. Porque ela, mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio à escravidão, longe da sua família, longe da sua terra, ela falou daquilo, a sua boca falou daquilo que estava cheio do seu coração. E o seu coração estava cheio de quê? Do poder de Deus. Do reconhecimento do poder de Deus. Tanto que ela diz assim: oxalá o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Entendam aqui, por que ela faz referência ao profeta? Porque nesse período, amados, a referência de busca a Deus era a pessoa do profeta, tá bom? Nos nossos dias atuais a gente falaria assim: ah, se ele fosse lá na minha igreja, ele seria curado. Então, dentro do contexto que ela vivia, ela colocou o profeta como referência da presença de Deus. Ele estaria diante do profeta e ele o restauraria. Amados, quantas vezes nós estamos no nosso trabalho e vem um colega de trabalho falar assim: ai, você viu o chefe? Ai, ele fez isso, aquilo, outro. A gente faz o quê? Se pega no embalo. Ai, realmente, está difícil isso. A gente se pega falando mal da bênção que Deus nos concedeu. Presta atenção, irmãos. Aquilo que nós temos é bênção para nós. E se há problema no trabalho, no lugar onde nós estamos plantados para executar o nosso serviço, clame ao Senhor. Se encha do Senhor como esta menina fez. Ela não ficou olhando para a condição de derrota dela. Ela não ficou olhando para a condição de escravidão dela. Mas ela tinha na memória o poder de Deus manifestado através do profeta. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando as coisas ficarem difíceis para vocês, se encha da presença de Deus. Porque a vontade de Deus, ela estava clara sobre a vida dessa menina. E ela também é clara sobre as nossas vidas, porque nós temos a palavra para nos guiar. Nós temos a palavra para nos guiar. Há muito tempo atrás, uns 5, 6 anos mais ou menos, eu passei por um problema muito sério no meu local de trabalho, mas muito sério mesmo. E eu clamei ao Senhor, eu falei: Senhor do céu, eu não tenho como provar que isso é uma mentira. E a situação que ocorreu, tudo conduzia, amados, para que a culpa fosse totalmente minha. Eu falei: Senhor, eu não tenho condições, Senhor, ser a minha justificação, Senhor. E eu clamei ao Senhor, irmãos, eu não tive uma resposta. Não tive uma resposta.
E aquilo começou a trazer uma amargura, uma tristeza para o meu coração. E uma tristeza tão profunda que eu falei assim pro meu esposo, falei: gostoso, eu vou entrar numa depressão desse jeito. Eu já estava profetizando desgraça na minha vida. Ei, Jesus, ó como nós somos. Aí o cara falou assim: não, vamos nos manter firmes, que o Senhor, Ele vai dar a vitória. Irmãos, isso não foi de um dia para o outro, foi um período de quase 1 ano e meio essa luta. Teve um dia que eu, voltando da igreja, não consegui cultuar, não consegui orar. Foi uma tristeza tão profunda, porque eu me sentia, amados, tão injustiçada, e eu comecei a sentir dó de mim. Ai, tadinho de mim. A gente não tem dó da gente quando a gente está passando por problemas? A gente fala: tadinha de mim, eu acredito que eu estou passando por isso. Comecei a ter dó de mim. E na minha oração eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, tadinha de mim, Senhor. Ô Senhor, tadinha de mim. O Senhor respondeu assim: você ainda não resistiu até o sangue? Entenderam, irmãos? Aquilo eu me calei, eu falei: gente, presta atenção, dona Elizabeth. Meu nome é Elizabeth, né? Eu tenho nome de gente chique, gente. Presta atenção, dona Elizabeth. Você está aí sofrendo por quê? Se é Deus quem te justifica. E isso eu já tinha ouvido, irmãos, um monte de gente falar, meu marido falar, eu mesma falei para mim. Vocês entenderam? Mas foi naquele momento em que eu encarei a minha derrota de nunca ter resistido até o sangue. E quem foi que resistiu até o sangue por nós, irmãos? Jesus Cristo. E ele não falou assim: pai, coitadinho de mim. Ó, tadinho de mim aqui, que eu estou tendo que morrer por esse povo ruim. Não falou. Irmãos, naquela noite eu não orei, não li a palavra, mas eu entendi. Eu fiquei ali naquele meu momento. Sabe aquele momento de que você cala, que você não faz nada? Você tem que ficar lá quietinho. E eu acordei no dia seguinte, dormi, lógico, acordei no dia seguinte, fiz todo o meu devocional com uma, como que posso dizer, uma sensação diferente. A sensação de que eu aceitei que a vontade de Deus é soberana sobre a minha vida. E que se Deus estava permitindo que eu passasse por aquilo, como diz a canção, né? Vou passar pela prova dando glória a Deus. De verdade, é o glória a Deus verdadeiro. Porque eu não estava dando glória a Deus verdadeiro porque eu estava com dó de mim. Lembra que eu estava com dó de mim? Não era ninguém, era eu mesma. Dando glória a Deus verdadeiro e aceitando a vontade de Deus na minha vida. A história, ela se resolveu. O culpado, ele apareceu. Saí justificada. E aquele processo, irmãos, foi uma lição para mim. Que a gente contando rapidinho, parece que foi tudo assim, né? E tá tudo bom, pronto. Vamos dar glória a Deus, que foi tudo resolvido na vida da irmã Beth, da pastora Beth. Não, foi um processo árduo de aprendizagem. Glória a Deus. Essa menina, ela não ficou, tadinha de mim que estou escrava aqui. Vocês estão entendendo o exemplo? Tadinha de mim que estou sendo perseguido. Tadinha de mim que estou sofrendo. Tadinha de mim que isso, aquilo, outro. Tadinha, não. Ela olhou para aquilo que estava à sua volta e ela viu o quê? Oportunidade de anunciar o Evangelho de Cristo. Amém? Situação total de derrota, mas ela se posicionou como uma vitoriosa. O exemplo dela, desta serviçal da esposa de Naamã, e o exemplo que eu dei da minha própria vida, amados, faz-nos trazer à memória e compreender que, em meio à derrota, nós temos que nos posicionar como vitoriosos e não como coitadinhos. Vocês estão entendendo? Porque se queremos que o poder de Deus se manifeste em nós e através de nós,
a nossa postura tem que ser de servo, de guerreiro, de vitorioso, em nome de Jesus. E precisa ser verdadeiro. Amém? Vamos lá, um outro exemplo. Fornalha de fogo ardente. Vamos lá, Daniel, abra aí sua Bíblia, ou não pode colocar. Daniel capítulo 3, no versículo 19 ao 23. É um pouquinho grande os textos, mas para que vocês possam conhecer, amém? Deixa eu beber água. Hoje eu prometo que eu não vou derrubar nada. Opa! Daniel, do 19 ao 23. Vamos lá. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem, amarrassem, tá? A Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, estes quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram amarrados, vestidos com as suas roupas e capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados, atados, dentro da fornalha de fogo ardente. Quer derrota maior do que essa, irmãos? Né? Preste bem atenção que Sadraque, Mesaque e Abednego não sabia. Hoje a gente sabe que Jesus iria passear, o anjo do Senhor iria passear junto com ele lá dentro da fornalha. Hoje a gente sabe a historinha, não sabe? Quem não sabe, por favor, leia a Bíblia para poder saber. Mas eles não sabiam, não. E mesmo assim, eles resolveram se manter fiéis ao Senhor e não se prostrar diante da estátua que Nabucodonosor, levado, né? Iludido, como é que se fala? Tem uma outra palavra, me fugiu agora. Mas levado pelos invejosos, né? De Sadraque, Mesaque e Abednego lá, foi conduzido a fazer para que esses homens viessem a duvidar da sua própria fé, ou negar, melhor falando, a sua própria fé ao Deus Todo-Poderoso. Mas eles fizeram o quê? Resistiram. E eles resistiram aqui até o fogo. E se você prestar bastante atenção, o detalhe quando fala assim, eles foram amarrados e jogados dentro da fornalha com toda a sua roupa. Vocês já viram as roupas, nos filmes principalmente, dos árabes, desse pessoal do Oriente? Tem pano aqui, é uma túnica, por cima da outra túnica, mais uma túnica, mais um que a gente chama de cachecol. É roupa para mais de metro, não é? É muita roupa. É a característica deles, de vestimenta deles. E mesmo assim a palavra de Deus diz que quando eles saíram, nada, não tinha nem cheirinho de fumaça. Vocês estão entendendo, irmãos? Foi uma derrota, aparentemente, a Sadraque, Mesaque e Abednego ser exposto perante todo aquele povo que se ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor. Foi uma derrota aparente ser amarrado. Foi uma derrota aparente ter que ser jogado numa fornalha 7 vezes, aquecida 7 vezes mais do que o próprio normal. Mas eles se manteram íntegros. Íntegros. Irmãos, quantas vezes nós passamos por
dificuldades dentro da igreja e a primeira coisa que a gente fala é o quê? Chega, cansei, já deu. E diz tchau, quer dizer, nem tchau dá. É ou não é? Irmãos, prove sua fé que você realmente crê no Cristo que tem sido exaltado aqui neste lugar. No Senhor que você tem louvado aqui neste lugar. Está passando por dificuldades, você está aí sendo amarrado, atado. Você está sendo caminhando para ser jogado numa fornalha de fogo. Mantenha a sua fé no Deus que um dia te chamou para ser transportado do reino das trevas para vir para o reino de luz do seu amor. Mantenha-se firme. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não, como diz nos dias atuais, quer dizer, se é que se diz ainda essa gíria, né? Eles não amarelaram. Ainda se fala isso, gente? Ele não amarelou, não. Eles não amarelaram. Mas eles se mantiveram firmes na sua decisão. Todo mundo estava lá. Aí, ó. Tá vendo? Agora eu quero ver. Vocês vão morrer queimados. Vocês quiseram posar uma de santinho, de bonzinho, mas vocês vão morrer tudo queimado. Era isso que com certeza Sadraque, Mesaque e Abednego eles estavam ouvindo neste momento em que eles foram atados, amarrados, né? E foram lançados, estavam indo em direção à fornalha, mas mesmo assim eles se mantiveram firmes. Irmãos, se eles se mantiveram firmes, mesmo sabendo que o Deus Todo-Poderoso iria livrá-los, mesmo não sabendo que o Deus Todo-Poderoso iria livrá-lo lá dentro da fornalha, muito mais nós, amados, temos que crer, porque nós sabemos, porque o Senhor Deus deixou registrado, que não importa a fornalha ou o quanto ela tem sido aquecida, nós passearemos no meio do fogo, junto com esse Senhor, que um dia nos escolheu para sermos servos dele. Glória a Deus! Então, não fique temeroso, ou me permita usar a gíria, né? Não amarele aí, em meio à sua tribulação, em meio à sua aflição, mas se mantenha firme, olhe para Cristo. Não há fogo maior, amados, ou não há fogo que possa queimar aqueles que são de Deus. Porque o próprio Deus se denomina como fogo de todos os fogos, o fogo consumidor. Não há poder maior aqui nesta terra do que o poder de Deus que opera sobre as nossas vidas. Amém? E para nós finalizarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 23. Nós vamos ler do 33 até o 46. Chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Quem saberia do que nós estamos falando? Só por essa leitura, estamos falando sobre o quê? A crucificação de Cristo. O que todo mundo achou que seria a maior derrota. É ou não é, igreja? Pessoal, até aqueles que comeram e beberam da multiplicação dos peixes, comeram, né, beberam, que fala da multiplicação da água. Opa, peraí, mas da transformação da água em vinho, que comeram, que beberam, que foram curados, que foram libertados, gritaram, crucificai Barrabás, que a gente quer mesmo a libertação aqui. Liberta Barrabás, crucifica Jesus, porque a gente quer a libertação aqui. Barrabás, ele propunha a libertação política aqui desta terra. Jesus propunha a liberdade das hostes espirituais da maldade. Entenderam? E quando chegaram a um lugar chamado Caveira,
Ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Vamos dar uma paradinha aqui. Irmãos, quando nós somos ou estamos diante de uma situação de crucificação, nenhum de nós fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós não glorificamos. Mas aqui nós temos o exemplo de Cristo, que em meio à derrota, nós temos que fazer o quê? Cumprir a vontade de Deus. Olha, irmãos, eu não sei vocês, mas eu falei assim: ó, se eu fosse filho de Deus, eu falei assim: ó, desce fogo aí, consome todo mundo, que eu não estou por aqui com esse povo. Né? A gente se conhece, cada um de nós temos a nossa luta diária. É ou não é, irmãos? Temos a nossa luta diária, mas Jesus nos dá o exemplo que em meio a uma derrota, em meio a uma situação complicada, a gente tem que fazer o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes faziam o que mesmo? Zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Quantas vezes estamos passando por situação, ou alguma provação financeira, alguma provação de enfermidade na família ou conosco mesmo, e muitas pessoas falam assim: mas você não é crente? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Ah, você está com luta com seu marido, mas você não é crente? Ah, eu sou. E vão zombar de você, vão colocar em xeque a sua fé. Entenderam? Vão colocar em xeque a sua fé. Fizeram isso com Jesus. Com você, que é o João, Pedro, o Antônio, não vai ser diferente. Que é a Maria, que é a Joana, que é a Benedita, não vai ser diferente. Por quê, amados? Satanás, ele sempre vai tentar contra aqueles que são de Deus. Zombavam e dizendo: aos outros salvou-se a si mesmo, se este é... aos outros salvou-se, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarnecia, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas e romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Amados, isso daí não era uma glória não, viu? Que muitas das vezes eu já ouvi pastores pregar: Jesus crucificado estava em cima de sua cruz escrito: este é o rei dos judeus. Amados, isso era uma tiração de sarro da cara de Jesus, quando ele estava sendo crucificado. O pessoal estava zombando de Jesus quando falou isso. Hoje nós lemos e glorificamos porque sabemos que verdadeiramente ele não é só o rei dos judeus, mas ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Jesus que quer libertar nos levar ao céu. Mas naquele momento, pode aplaudir ao Senhor, igreja. Essa é a razão da nossa fé. Amém? Que Jesus garantiu para nós. Mas neste momento aqui é tiração de sarro da cara de Cristo. É uma tiração de sarro. A pessoa fala: ó, o rei dos judeus. É a mesma coisa eu falar assim: ah lá, Isabel, se achando a rainha da cocada preta. Entende? Adoro cocada preta, viu, irmãos? Quem souber fazer, eis-me aqui, recebo. Amém? Amém. É a mesma coisa. Vamos continuar. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez.
E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados, não preciso falar mais nada. Preciso falar mais alguma coisa? Irmãos, o diabo achou que estava tudo certo. Todo mundo achou que falou assim: agora acabou. Não tem mais Jesus Nazareno falando. Não tem mais esses pescadores, esses homens indoutos, iletrados, falando que de um reino, de um Pai, falando de um reino celestial, de um Pai, fazendo cura, fazendo multiplicações. Acabou. Jesus morreu. Crucifiquei este homem que se dizia o Cristo, Jesus, o Rei dos Judeus. Só que, amados, foi através desta, entre aspas, aparente derrota que hoje nós somos mais do que vencedores. Amém? É por causa desta situação que aparentemente foi uma derrota, que para nós resultou na garantia da vida eterna. Venha para a igreja, amados, não porque você será vitorioso. Venha para a igreja, amados, não porque você será curado. Venha para a igreja, amados, não porque você quer receber uma bênção financeira. Venha para a igreja porque Jesus um dia te amou, te escolheu, morreu por você. Porque um dia Jesus, mesmo antes de você nascer, o Senhor Deus te chamou pelo nome e falou assim: este virá morar comigo no céu. Jesus, meu filho, vá lá e morra por ele, porque eu quero este daqui juntamente comigo aqui no céu. Este é o verdadeiro motivo da nossa vitória, e esta é a verdadeira vitória que todo crente, amados, deve celebrar. Porque se você celebra a cura, aleluia, Jesus cura sim. Mas mesmo depois de você curado, você ainda vai morrer. E se você morrer, mesmo tendo passado por uma cura milagrosa e não estando na presença de Deus, você não vai para o céu. São coisas terrenas. Não celebre a sua vitória, igreja, por coisas terrenas, mas celebre a sua vitória, porque o teu nome